Eu já vou sair para o Ricardo falando de política, Ricardo. Eleições. Tá tema leve. Vamos, um tema leve. Vamos começar assim, porque eu sei que o Brasil não está dividido. Desde ontem está tudo tranquilo nas ruas, tá tudo beleza. Mas a gente vai falar de um pouquinho da política para o nosso lado ali, para a questão do trade e para a questão do que será que pode acontecer agora? Volta tudo? Continua? Não sei se tu tem alguma informação, que eu sei que tu participa muito disso também, mas eu acho que seria interessante, porque essa é uma pergunta que há anos a gente se faz. Quando é que vai ser regulamentado? E aquela coisa toda. Cara, vamos lá. Eu tenho conversado bastante com algumas pessoas, algumas que estão bem inseridas mesmo. Tenho conversado fiz uma live esse dia com o Udo, que é um advogado que trabalha, inclusive, com o direito relacionado aos jogos, aos fantasy games, então ele está muito por dentro do processo. E eu vou repetir o que ele me falou. Segundo ele, eles estavam, pelo menos, né, bem confiantes de que até o dia, acho que 17 de dezembro, se eu não me engano, Bolsonaro assinaria as regras, né, a regulamentação sobre as apostas esportivas, porque a ideia é que o Bolsonaro ele não se opõe às apostas esportivas. E é uma coisa interessante dizer que, pela fala dele, ele se opõe a jogos de azar e não colocou a aposta esportiva dentro do bolo do jogo de azar na fala dele. A fala dele é muito parecida, assim, em relação à regulamentação das apostas esportivas no Brasil. Já está aí, já está rolando, está muito bem encaminhado. Agora, e palavra dele, agora, a questão dos jogos de azar, se vier o veto. Então, ele mesmo colocou em pacotes diferentes. Que pena que o nosso legislador não colocou no pacote diferente. Mas o próprio presidente colocou em pacote diferente. Então, em relação às apostas esportivas, pelo que o Udo falou, a última fala do Bolsonaro, quando ele teve num podcast, eu não me lembro qual foi o podcast, mas que ele falava muito sobre futebol, tudo, e perguntaram isso para ele. A vontade dele era assinar. Agora, o que pode rolar, cara? Imagina, o presidente vai sair, não foi reeleito, vai sair, né, tem 2 meses. Será que esse projeto faz parte das prioridades dele para deixar as coisas do jeito que ele quer pelos próximos 2 meses? Não faço ideia mesmo, não faço ideia mesmo. Eu sei que perdemos um pouco a previsibilidade, presta atenção. Não estou dizendo que perdemos a probabilidade de ter assinado, não. Mas perdemos um pouco a previsibilidade, a gente ficou um pouco mais no escuro. E o que é que tá? Vou falar agora a minha impressão, e de outros apostadores que eu estou conversando também, alguns caras estão inseridos no mercado. A impressão é que os caras estão empurrando, que eles não querem assinar nada, que eles querem deixar do jeito que está. A impressão é essa. Estão empurrando de uma pasta para outra, já estava para o ministério, eles estão mandando para o outro, porque se continuar assim, segundo o advogado que eu conversei também com o Udo, ele falou, não é que não será regulamentada se os caras não fizerem agora, porque agora o prazo encerra, né? Os 4 anos que deram, encerra agora, dia 17 ou 18 de dezembro. E o que acontece? Segundo o advogado, ele diz que é mais ou menos assim, se não regulamentar, regulamentado está. É uma parada assim, ou seja, o que é que está sendo aplicado até agora? Quais as regras estão sendo aplicadas até agora? Foram essas aqui, então que continue assim. É meio que uma parada assim, não que eles não possam criar um outro projeto para regulamentar de novo, enfim. Mas essa informação, a impressão que eu tenho é que não vai ser assinado esse ano e vai ficar do jeito que está até uma segunda ordem. Um outro contato que eu tenho, que é um aluno meu, que tem um contato muito direto com um dos senadores, até ministro da Casa Civil, enfim, do governo Bolsonaro, cara muito forte lá. Estava até tentando um contato para a gente fazer um call, tudo, mas é difícil. E segundo ele, o próprio senador achou muito difícil se tocar nesse assunto ainda esse ano,
Tipo, não é prioridade, os caras não estão olhando para isso como uma prioridade. Então, ainda agora com o Bolsonaro, né, perdendo a eleição, acredito que um palpite meu, nós não teremos nada assinado esse ano e vai ficar do mesmo jeito até uma nova conversa, enfim, não sei. Agora, quanto ao Lula assumindo... Pois é, eu ia perguntar, será que isso vai ser prioridade para ele também? Eu não vejo também como nos primeiros anos de mandato ele ser prioridade em algum momento isso para ele, não sei não. Me parece, eu vi algum post hoje, me parece que lá atrás, acho que no primeiro ou segundo mandato do Lula, ele tinha um projeto, não sei se era dele, alguém apresentou, que que ele queria aprovar os bingos. Inclusive teve até um BO parece que não aprovou por conta de algum tipo de corrupção que aconteceu, não sei mesmo. E aí acabou não indo para frente. Mas tem uma conversa de que ele vai querer levar isso para frente, que ele vai querer, de alguma forma, a grana para o governo. Então, sim. Mas não faz a parte do Lula, assim, previsibilidade, para mim, zero. Palpite, esse ano não sai nada. E aí não sei o que vai acontecer depois. Talvez não saia nada no ano que vem também e vai continuar do mesmo jeito. Há quem diga, como o próprio Felipe Tavares falou ali, né? Que ele falou que quanto mais esses caras metem a mão, pior fica, que continue assim. Eu não sei também até que ponto é bom eles meterem tanto a mão, é bom ficar desse jeito. Tu tem uma opinião, se é bom fazer essa regulamentação, Ricardo? Tu que é um profissional disso mesmo, assim, um dos mais do Brasil, assim, seria bom essa regulamentação ou depende muito do que eles fizerem? Cara, seria ótimo se eles não fossem estúpidos. O nosso legislativo, em relação às apostas, eles são estúpidos demais. Estupidez é a palavra, porque os caras não sabem do que estão fazendo e estão ainda muito mal assessorados. Qual que é a ideia? A ideia é toda, o dinheiro ficar no Brasil. A narrativa deles é essa. A grana não sair. Tá bom, vamos pensar como o Brasil, como, né, arrecadação, aquela coisa toda, tá bom. Vamos pensar nesse lado. Agora, o cara quer que a grana fique no Brasil, só que eles não entenderam que se eles taxarem do jeito que eles estão, pelo menos que estava planejado em N textos que já foram escritos, e a gente nunca sabe qual que essa é a real, mas o pior deles era o imposto retido na fonte por aposta. Não é por... A gente ouviu isso. Né? Caraca! Para explicar para a galera, só não entender isso aqui, porque eu já ouvi assim, cara, isso não é problema, é imposto normal, vamos pagar imposto. Tá bom, paciência. O cara do day trade paga imposto, a galera eu pago imposto no outro trabalho, vocês pagam, todo mundo paga imposto, por que o apostador de repente não vai pagar? Tá bom, vamos pagar imposto. Só que não é assim, as pessoas, o que eles querem? Em uma das ideias que trouxeram. Ganhamos uma aposta, por exemplo, ganhei 5 mil reais numa aposta. Então, 30% vai ficar retido na fonte. Ou seja, R$ 1.500 vai ficar retido lá. E já era, já vai para o governo, nem vai vir para a tua mão para você declarar, já vai ficar retido na fonte. E taxaram esses 30% porque enquadraram a aposta esportiva no mesmo naipe da loteria, né? Colocaram a aposta esportiva do mesmo jeito que a loteria. Inclusive, esse tipo de taxação retira na fonte. Quem ganha na Mega Sena, eu não sei se vocês já ganharam, eu nunca ganhei na Mega Sena, mas quem ganha na Mega Sena vai sacar a grana lá na caixa, já ficou 30% lá. Caraca! Lá, já era. Você não pega essa grana. Ganhou 10 milhões, na verdade você ganhou 7, porque 3 já ficou lá para o governo. É retido na fonte. Só que, na Mega Sena, você faz um jogo, sei lá, o cara faz um jogo por semana ou por mês, e eles pegaram a mesma ideia da loteria e colocaram nas apostas. Só que não pensaram que um apostador pode fazer, às vezes, 15 apostas num dia só, e quando eu ganho, ele me taxa. Eu pago 30%. Quando eu perto se ferra. Ele não me devolve. Então, você vai fechar um mês, o que é normal, comum. Às vezes, em head, no break-even, fechei o mês com menos 5% lá. E ainda tive que pagar imposto de todas as apostas que eu ganhei. Aí, assim, isso é impraticável.
Isso é Total. impossível. É impossível fazer dinheiro com aposta se isso acontecer. Então, essa é uma ideia. Então, se isso rolar, vai ser uma bosta. Uma outra ideia é ficar retiro na fonte apenas ganhos acima de 10 mil reais. Assim, não é, eu não gosto disso. Eu, particularmente, eu trabalho com valores, com umas stakes um pouquinho altas, então não gostaria, mas consigo me adaptar. Dá para diluir a sua stake e trabalhar em mais operações, de repente em mais jogos. Vai dar mais trabalho, mas ainda a gente consegue trabalhar, né? Se for assim, vai taxar apenas o que tiver acima de 10 mil reais. Era um outro texto. O fato é que ninguém sabe qual é o texto que está lá de verdade. Então, cara, para finalizar, minha opinião sobre isso, se ficar do jeito que está, para o apostador, para o apostador, né, trabalhar, não, eu acho que tá ok, não é um problema. O problema de não regulamentar é a proteção do jogador. Você não tem nada que protege o jogador no Brasil hoje, por exemplo, né? Então, a casa não quis pagar. Vai reclamar para quem? Ah, não. Hoje em dia eu tive um problema bem grande, mas em outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco. Mas realmente, a proteção não existe, né? Já era. Exato. Então tem prós e contras. Eu gostaria que fosse regulamentado, mas com que fosse revista uma taxa. Na verdade, era bom que nem tivesse taxa para o apostador. Tivesse taxa apenas para casa. Né? Sim. Porque a casa já vai ter imposto dela, ela já vai descontar na odd. E ainda vai taxar o apostador. E vai ficar complicado. E aí a galera, o fato é que a galera, o apostador de verdade, não vai trabalhar aqui no Brasil. Ele vai Essa foi trabalhando a fora. pergunta do Felipe. No pior cenário, tu trabalharia fora do Brasil. Cara, já tem um recado pra galera, já tem exchange rolando no metaverso. Olha aí. Cripto. Tipo, Uhum. não tem ninguém. Você vai sacar a cripto, ninguém sabe de onde vem. Você vai declarar o dinheiro que cai na tua conta, mas de onde vem? Não tem como rastrear. É cripto, você tá dentro do GTA. Tem um cassino dentro do GTA com casa de aposta lá. Não tem volta. Assim, não tem volta, Twitch não tem proibiu. como proibir, não tem como controlar mais. Então, cara, pode regulamentar, mas ouçam as pessoas certas, entendam como é que funciona esse processo para fazer o negócio direito, não essas cagadas que eles querem fazer.